Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 27 de novembro ao dia 3 de dezembro, né? De segunda a domingo. De lua cheia no signo de Gêmeos, já acontece aí na segunda-feira, o Sol em Sagitário se opondo a essa lua lá no signo de Gêmeos e formando essa lua cheia em Gêmeos da luz do signo de Sagitário. Mas lembrando que nós ainda estamos na alunação de Escorpião, ou seja, sempre relacionado à questão do desapego, da transformação, da mudança, daquela historinha da lagarta que vira borboleta, das emoções intensas, complexas que a gente precisa nessa lua cheia em Gêmeos, né? Tentar, diante dessa clareza, compreender todo esse processo, compreender as nossas emoções complexas e intensas, compreender a necessidade do desapego, compreender também o nosso processo de transformação, que não é um negócio assim, né? Então a gente tem que entender tudo isso. Entender por quê? Porque tanto Sagitário como o Gêmeos, né, fala desse eixo do conhecimento, da sabedoria, do estudo, né? Então é pra gente procurar entender essa situação e compreender de uma forma muito pragmática, né, que a chave que abre a porta para o caminho dos nossos propósitos, né, do nosso propósito de vida dentro desse movimento de transformação e mudança, ela não tá longe, ela não tá fora, né? Ela tá dentro da gente. Ela tá perto, né? Porque aí é a questão justamente desse contraponto de Gêmeos e Sagitário, em que Gêmeos as coisas estão perto, mais perto do que tá ao alcance da mão, né? E Sagitário as coisas estão mais longe, né? A gente tem que caminhar uma jornada para chegar lá. Mas como a Lua é cheia em Sagitário da sabedoria como a Lua é cheia em Gêmeos da sabedoria, dessa luz do Sol de Sagitário, é justamente a sabedoria para compreender que a gente não precisa ir para fora no movimento exteriorizado, né? Para poder encontrar essa chave. A chave está dentro da gente. Então, apesar de ser um período de lua cheia que fala de transbordamento emocional, que fala de expansão, que fala de uma coisa mais para fora, é uma viagem que a lua cheia está nos convidando para uma viagem para dentro, para a gente poder enxergar a beleza do nosso céu interior, né? No silêncio do nosso céu, conseguir abafar um pouco o barulho externo para poder nos escutar, nos ouvir. Entender que nós já sabemos o caminho e a direção e temos a chave do nosso propósito. O que a gente precisa é fazer essa viagem interior para poder encontrar essa chave e abrir essa porta, né? Que dentro de uma inspiração até que foi de uma leitura que eu vi essa semana, do Lucas Nutti, né? Que ele falou uma frase muito interessante de uma leitura que ele estava fazendo. Ele falou assim: abre as portas, né? A chave abre as portas para fazer com que todas as curvas da vida se tornem retas, né? Eu achei linda essa frase. Então é justamente isso, a gente entender que essa chave que transforma as curvas, quer dizer, os obstáculos, as instabilidades, né? A quebra de expectativa da nossa vida, para a gente poder transformar isso numa reta, ou seja, limpar a nossa vida de obstáculos, está dentro, está no entendimento da nossa energia, no cuidado da nossa energia interior, de compreender que as respostas já estão todas aí, a gente só precisa ter paz e tranquilidade para fazer esse mergulho interno e encontrar isso daí, né? Porque às vezes, dentro da perspectiva lua cheia em Sagitário, a gente cavalga, né, com muita pressa para fora, para buscar isso em livros, buscar isso em cursos, buscar isso do lado de fora da gente e não do lado de dentro, quando na verdade tá tudo mais perto, tá tudo mais à mão do que a gente imagina, né? E tem um aspecto que acontece aí no mesmo dia, né, dessa lua cheia no signo de Gêmeos, que inclusive o Sol, a Lua, né, estará oposta não somente ao Sol, mas também a Marte, né, falando pra gente, junto com esse aspecto que acontece também no dia 27, que é o Netuno retrógrado em Peixes, fazendo quadratura, que é uma tensão a Mercúrio em Sagitário, falando assim, é o silenciar que encontra a sabedoria, né, da vivência, e é também isso, né, a vivência é que traz a sabedoria, a gente não tem como a gente acelerar o processo, nosso processo de transformação. É a vivência que vai dando pra gente esse direcionamento e esse caminho, né? Mas para isso a gente precisa silenciar, mergulhar,
para dentro da gente, para o nosso interior, para poder ir lá e pegar essa chave. É como se fosse um joguinho de videogame, né? A gente fica às vezes procurando a chave ali do lado de fora e aí de repente um mago chega pra gente e fala assim, olha, é dentro que tá a chave. Então você tem que, em vez do movimento assim para fora, você tem que fazer o movimento assim para dentro, né? E é justamente essa quadratura, Netuno em Peixes, que fala do mundo interior, das emoções interiores, do que a gente não vê, quadrando o Mercúrio em Sagitário, que fala da busca desse conhecimento, dessa sabedoria fora, né? Sendo que Mercúrio rege o signo de Gêmeos e, portanto, rege também essa lua cheia, né? Então a mensagem é a seguinte: as emoções elas podem estar nublando um pouco a razão, né? Traz também essa informação. E para isso é melhor a gente falar menos, né, do que mais, né? Eu até coloquei aquela frase do Lulu Santos, tem às vezes o silêncio fala mais alto ao coração, né? Então é bom a gente silenciar para a gente se escutar. Né? Então no texto lá tá tão bonitinho essa parte, e aí seria interessante vocês depois darem uma passadinha aqui, ó, verificar lá no site o texto completo, ou aqui embaixo também a gente tem o texto completo, ou nas mídias sociais, tá bom? Então aí a gente segue com esse Netuno aí quadrado Mercúrio, né, também falando pra gente poder ter cuidado com as peças que a nossa mente pode pregar na gente, que depois pode ser causa de frustração, ou seja, a dispersão, a falta de atenção pode levar a gente a cair em golpes, pode levar a gente até às vezes perceber o quanto ingênuo a gente está sendo numa situação, porque a gente não está enxergando a real e a verdade ali, né? E de repente aquilo é revelado pra gente. Então é ter muito cuidado com a fala, com como se comunica, como se diz, né, as coisas, que pode dar margem a mal entendidos, a questões que ficam mal paradas e depois podem gerar a desentendimentos futuros, né? Então a ideia é, se possível, falar menos. Prometer o que também não será capaz de cumprir, ter muito cuidado com isso, né? E ficar atento aí a golpes, porque eles, por causa da distração, né? Pela emoção e pela essa coisa do Sagitário de acreditar muito em tudo, pode acabar caindo em golpe aí, acreditar numa situação, e aí o Netuno fala assim, nublou tudo, é mentira, né? Olha a cobra, é mentira, mais ou menos por aí. Então, ter cuidado com as questões também com relação à questão financeira, se você não vai entrar num golpe aí de WhatsApp, num golpe vamos dizer assim, de internet, ou até mesmo golpe de curso, gente. Isso aí é cara de golpe de curso. Sabe aqueles cursos que falam assim, vou te ensinar a ficar rico, vou te ensinar a encontrar seu propósito da vida, vou te ensinar não sei o quê. Então, essas coisas também são promessas que não poderão ser cumpridas, né? Mas tem a ver com cursos, porque a gente fala de Mercúrio em Sagitário, e o Mercúrio em Sagitário é muito de estudo, né? Dessa dinâmica aí, de desenvolver o conhecimento e a sabedoria para se encontrar um caminho para nossa jornada, né? Encontrar o nosso propósito. Aí a gente segue aí na quarta-feira, dia 29, com a Vênus fazendo uma conjunção com o nó do Sul em Libras, 14:15, portanto uma oposição ao nó do Norte em Áries, né? E essa mesma Vênus, lá no final de semana, no domingo, ela faz uma quadratura com Plutão, ela recebe uma quadratura de Plutão em Capricórnio. Então é um momento para a gente poder parar e perceber também que dentro desse momento de transformação, de mudança que a gente passou e de entendimento dos nossos relacionamentos e das nossas emoções mais intensas e complexas, que é o momento da gente perceber o nosso alto valor, que a gente não pode entrar numa relação, por exemplo, sem cultivar o amor próprio antes, porque senão a gente entra numa relação já desequilibrando tudo, entende? E aí o desequilíbrio, ele vai chegar a um ponto em que a relação se parte. Então, justamente essa Vênus aí fazendo conjunção com o nó do Sul, e ela é regente de Libra, né? E é onde isso acontece. Então é como se fosse aquele momento assim, ó, perceba o seu alto valor, não entre numa relação, ou não esteja numa relação também em que o outro te ame menos do que você se ama. Ou as outras pessoas não podem nos amar menos do que a gente se ama. Então, se a gente cultiva o amor próprio, a gente tem um alto valor bem sólido, de acordo com aquilo que a gente efetivamente é, e não simplesmente uma aparência de valor que a gente nem acredita direito, né? Que a Libra é aquela história do nosso centro fora da gente, né? Então seria nossa referência de valor fora da gente, no outro, né? No que o outro acha, no que o outro pensa. Então sair dessa situação, né? E essa quadratura com Plutão no final de semana, que acontece no domingo, dia 3, às 10h29 da manhã, com Plutão em Capricórnio e Vênus em Libra, fala da gente cortar relações tóxicas da nossa vida, né?
jogar fora no lixo mesmo. Tipo, ó, não me valorizou, não sabe, não conhece o meu valor, não reconhece, né, o meu valor em mim. Então, eu tenho que dar um basta nisso, né? Relações abusivas, tóxicas, que só sugam, né? Que não tem essa reciprocidade do dar e receber, é muito complicado. Então, o ideal é que a gente, especialmente porque a Vênus, ela ingressa em Escorpião no dia 4 de dezembro, na segunda-feira, né? Então, domingo ela faz essa quadratura com Plutão e na segunda-feira ela ingressa em Escorpião, Escorpião é o regente de Plutão. É como se fosse uma extensão, né? De domingo para segunda aí, dessa mobilização de Vênus aí saindo de Libra do seu domicílio e entrando, né, no seu exílio de Escorpião, falando aí pra gente, olha, é preciso mudar a forma de se relacionar para que as coisas sejam mais equilibradas, né? E o cerne dessa questão é o desenvolvimento do amor próprio, né? Então, é muito importante que a gente siga nessa direção e se desenvolva tendo relacionamentos mais saudáveis e equilibrados, buscando mostrar para o outro o nosso valor e percebendo que nós temos valor sem a necessidade de estar com outra pessoa, porque às vezes as pessoas acham que elas só têm valor se mirando no espelho do outro, né? E na verdade não é bem assim, né? A gente gosta de ter esse feedback, né? Esse retorno do outro sobre nós, né? Afinal de contas existe a vaidade, existe o ego, mas a gente precisa perceber que nós somos completos, ninguém é metade de laranja. Então é basicamente essa mensagem que essa Vênus aí fazendo essa conjunção com o nó do sul, né, mostrando, ó, é isso que você precisa largar para ir no desenvolvimento de Áries, né, ir no desenvolvimento que ela ilumina lá como se fosse uma lua cheia em cima do nó do norte em Áries. É a sua individualidade, é a sua verdade. Não se relacione através de aparências, né? Porque muitas vezes isso acontece, a gente mostra uma coisa para o outro se apaixona pelo que a gente mostra, mas que não é o que a gente é, e aí depois a gente começa um relacionamento e um relacionamento desequilibrado. E os relacionamentos hoje, diante do céu que nós temos, pede verdade e não aparência, né? Então é dentro dessa perspectiva que a gente tem essa semana aí, esse movimento de Vênus fazendo conjunção com o nó do sul em Libra na quarta-feira, depois recebendo uma quadratura de Plutão às 10h29 no domingo, dia 3, e ingressando lá no signo de Escorpião na segunda-feira, dia 4/12, né? E finalizando a semana na sexta e no sábado, na sexta nós temos Mercúrio, né? O planeta que aí é responsável pela nossa comunicação, pela nossa mente, né? Entrando no signo de Capricórnio. E é fantástico quando Mercúrio ingressa no signo de Capricórnio, porque ele também rege o signo de Virgem, né? E o signo de Gêmeos. E ele fala aí dessa coisa, né? São dois signos de terra, mas na questão do signo de Virgem, né? São dois signos de terra, né? Falando de solidez no pensamento, construção das ideias, estruturação do planejamento, né? E que indica pra gente muito a questão da resolução de final de ano. É um momento excelente. Sexta, sábado, até domingo, assim, é maravilhoso para você poder fazer as resoluções do seu final de ano, né? O que você deseja, quais são suas metas, porque no sábado a gente tem Saturno em Peixes fazendo um sexto para esse Mercúrio que recém ingressou em Capricórnio. Falando pra gente, ó, os planejamentos, os pensamentos, as ideias que você teve lá estrategicamente quando o Mercúrio passou por Escorpião, né? Foi lá, buscou as estratégias mentais de planejamento para colocar essas ideias no momento, né, na nossa vida presente. E lá em Sagitário ele amplificou esse movimento, pensou grande, né, sonhou alto. Agora é o momento da gente cortar os excessos aí em Capricórnio e fazer uma lista de resolução de final de ano fantástica, super realista, super pé no chão, super possível de realização, com solidez de longo prazo, com promessas de sucesso para porque tem um comprometimento com a realidade muito forte aí, né? Mas a realidade também tocando o sonho, que é Peixes, onde Saturno está. Então é aquela história, né? Para realizar o sonho, a gente tem que ter essa ideia, né? Essa ideia grandiosa, vamos colocar assim, e também a necessidade de colocar a mão na massa, planejar e executar esses planos. Agora que eu falei de ideias grandiosas, né, eu lembrei de uma coisa. No início da semana, como a gente tem essa lua cheia lá em Gêmeos, com o Marte também em Sagitário se opondo a essa lua, com o Sol em Sagitário e o Netuno fazendo essa quadratura para o Mercúrio no início da semana,
decisões grandiosas, porque no início da semana a gente vai ter uma mistura aí de muitas emoções, né, nublando a nossa razão. Então pode ser perigoso a gente tomar decisões grandiosas, decisões definitivas, decisões assim, sabe, aquelas decisões de vida, divisoras de água, porque a gente pode tomar decisões equivocadas, né, baseadas somente na emoção e esquece um pouquinho da razão. A razão vai estar melhor no final de semana. Então deixa aí pro final de semana para tomar essas grandes decisões, mas não tanto no início da semana, tá bom? Ó, um beijo para vocês, curtam aí o vídeo, compartilhem com as pessoas, os astrolovers que vocês conhecem, né, pra gente poder ter uma comunidade cada vez maior astrológica. Se inscrevam aí, ó, apertando a bolinha aqui do Astrolumine, marquem o sininho na notificação dos vídeos, né? Sigam as mídias sociais Astrolumines para ter acesso ao céu do dia, né, no Instagram, no Facebook. Visita lá o site www.astrolumine.com.br para vocês saberem mais sobre a semana através do texto que eu escrevi, e também mais sobre astrologia, sobre o meu trabalho. Tem todos os vídeos lá de todas as semanas e outras coisas interessantes. E esses são os meus contatos e eu estou aí para vocês, para mapa astral, mapa numerológico e tiragem de tarô. Um beijo, uma semana incrível e grandes resoluções para 2024. Tchau, tchau!